Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa, mais um café aqui no Posto M7. E hoje eu converso com a Giovana Luiza, ela que é influenciadora digital, ela que faz um trabalho legal nas redes sociais aqui em Rio Mafra, faz comerciais do Lojão, faz comerciais de outras empresas. Chega para esse bate-papo, para esse café, já começo te perguntando, Giovana, qual é esse trabalho, como que começou esse trabalho que você faz nas redes sociais? É um prazer estar aqui, muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite. O trabalho em si, na verdade, ele é algo recente, né? Porque quando eu comecei com o Instagram Residência do Amor, né? Eu não pensei, não imaginei nunca na proporção que ele tomaria. Não pensei que ele viraria um trabalho, não pensei que em algum momento ele poderia se tornar uma fonte de renda para minha casa, para minha família. Ele começou mesmo por um amor àquela partilha de estar ali compartilhando no Instagram com as pessoas, né? E aos pouquinhos foram surgindo as oportunidades, né? De trabalho, de parcerias, de trabalho como digital influencer, então foi aos pouquinhos. Mas é algo muito bacana, assim, a forma de trabalho, eu gosto muito do que eu faço. E é bem legal, assim. Residência do Amor, nome que chama atenção. Você aborda conteúdos lá relacionados ao lar. Que tipo de conteúdo especificamente? Então, no meu Instagram, eu compartilho muito sobre dicas de limpeza, dicas de organização, dicas de casa, né, basicamente. E tudo do universo da mulher, né? Da mulher dona de casa, mulher mãe, mulher esposa. Compartilho receitas básicas, receitas do dia a dia, então aquela comidinha trivial do dia a dia, vida com Deus, tem de tudo um pouco, tudo com muito amor, né? Como o nome, Residência do Amor, o meu principal propósito é inspirar as mulheres a cuidarem dos seus lares com amor e de uma forma mais leve, trazendo essa leveza para o cuidado com a casa. Como que você teve a ideia de compartilhar essa rotina, compartilhar o teu dia a dia? Hoje muita gente compartilha meu diário de bordo, minha viagem, minha volta de carro, minha volta de avião, e você compartilha o seu dia a dia em casa. Como que veio essa ideia de dividir o que você está fazendo ali com outras mulheres? Eu era recém-casada, eu tinha ali 18 anos, eu sempre falo para as meninas que me acompanham ali que quando elas começaram a me seguir, elas acreditaram numa menina, né? Hoje eu já posso dizer que sou uma mulher, já sou mãe, mas na época eu era uma menina. Eu falo, gente, vocês acreditaram em mim quando eu era uma menina ainda. E eu comecei a compartilhar as dicas, as receitas e tal, eu compartilhava no meu Instagram pessoal. E aí eu tinha uma amiga que ela também tem um Instagram relacionado assim de casa, e ela falou, Gi, faz um Instagram pra você também. Ela me motivou, me inspirou a começar um Instagram também assim de casa. E aí eu comecei, e pra minha surpresa ele teve um crescimento assim no inicial bem rápido. Eu não queria compartilhar tudo no meu pessoal, porque poderia ter gente ali que não queria saber desses assuntos, né? Então eu falei, eu tô criando outro Instagram e lá vai ser bem específico, lá vai ter dica, vai ter receita, e muita gente foi pra lá, muita gente dos meus amigos pessoais. E até na época, quando eu criei o Instagram, o meu objetivo era inspirar e motivar as meninas da minha idade a respeito do casamento, a respeito da casa, mostrar que o cuidado com o lar podia ser bom, podia ser leve, que o casamento é algo bom, porque eu ouvia muito que o casamento era algo ruim. E a ideia era alcançar essas meninas da minha idade, de 18 anos, as meninas mais novas. E para minha surpresa, eu comecei a alcançar muito mais mulheres maduras, mulheres que já eram casadas há muito tempo e que começaram a seguir, começaram a acompanhar e falar, nossa, eu nunca tinha visto dessa forma com que você compartilha, eu não sabia cozinhar tal coisa, eu não sabia dessa dica, e começaram a agradecer. Então, a proporção que criou, assim, que alcançou, foi bem diferente do que eu imaginava e esperava, assim. Esses dias eu vi você dando uma dica de cozinhar feijão. Mas você traz isso, né, esse tipo de conteúdo desde o início. Como você falou, uma menina chega na rede social ensinar a cozinhar algo que muitas vezes as meninas dessa faixa etária não sabem como fazer, nem por onde começar. De onde que veio esse teu conhecimento? De onde que veio essa tua inspiração? Aprendi a fazer o feijão, ou seja lá o que for, com quem? Eu sempre falo que um pouco já vem da natureza de gostar de cozinhar, acho que isso ajuda bastante. E eu tive um contato, uma exposição com a cozinha desde muito nova. A minha mãe é uma mulher que me criou sozinha, então era eu e ela em casa, e ela sempre teve que trabalhar muito, então ela saía muito cedo, chegava muito tarde, e eu fui exposta muito cedo à cozinha. Então ela pedia para que eu cozinhasse um arroz,
fizesse uma salada, temperasse uma carne. Então eu tive essa exposição ao cuidado com a casa, as receitas muito cedo. E eu gostava. E uma coisa bem legal e bem interessante é que eu me lembro que quando eu tinha uns 10, 11 anos por aí, eu me lembro de fingir que estava uma criança, né, brincando. Eu fingia que estava ensinando alguém. Então eu estava preparando lá o arroz e eu falava, ó, pessoal, que eu tô fritando alho, tô refogando arroz, e não tinha ninguém na casa, era eu falando sozinha. Mas para você ver como hoje faz todo sentido, né? Hoje eu ensino aquilo que eu já fazia quando eu era uma criança, digamos assim. Então vem muito do que eu já gosto, então já tenho essa tendência a gostar de cozinhar. Eu aprendi muito vendo meu avô, minha avó, que meu avô já faleceu, mas ele cozinhava muito bem e ele cuidou de mim boa parte da minha infância, então eu sempre estava ali vendo ele cozinhar, vendo ele preparar as comidas. A minha avó cozinha muito bem, sempre perguntei, vó, como é que faz isso, como é que você faz aquilo? Muitas receitas que eu faço no meu perfil são da minha avó, outras procurando na internet, no Google, fui fazendo, replicando, então é muito a força de vontade, assim, e de geração também, daí que vem. Você fala em residência do amor, já carregando, claro, remetendo ao amor. E a gente vê muitas pessoas, não só meninas, mas às vezes principalmente meninas, como é chato, vou ter que ficar sozinha em casa e cozinhar, eu odeio lavar louça, eu odeio lavar roupa. E você coloca essas atividades, um amor nessas atividades. Como que explica isso? Pois é. Como que explica isso? Quem me segue já sabe que eu trago muito também da vida com Deus, da vida espiritual no meu Instagram. Então eu sou cristã e uma das coisas que mais me ajudou a identificar esse cuidado e esse amor com o lar foi entender um versículo que eu gosto muito, que é Colossenses 3:23, e ele diz que a gente deve fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor. Então quando a gente entende que tudo que a gente faz, a gente está fazendo para Deus, muda a forma com que a gente vai fazer, né? Para quem crê, imagina que o Senhor, ele tá ali na tua casa e você tá preparando o almoço. Você faria de qualquer jeito? Não, você faria da melhor forma. Então imagina alguém importante na sua casa, né? O prefeito, enfim, alguém importante, o presidente, alguém assim importante na sua casa. Você não prepararia a refeição de qualquer forma. Quando vem uma visita, por exemplo, quando vem uma visita a gente não faz o quê? Corre fazer a faxina, corre arrumar a casa, porque a gente quer oferecer o melhor para aquela pessoa que vai chegar na nossa casa. Então eu passei a entender que eu estava fazendo todas as coisas para Deus, né, no meu caso, da minha fé. E isso foi uma das coisas que mais me ajudou a fazer todas as coisas com amor. Entender que eu não estava servindo somente a minha casa, somente a minha família. Eu não estava preparando uma refeição somente para o meu filho, somente para o meu esposo, mas eu estava ali servindo ao próprio Deus. Então é isso que eu compartilho muito com as meninas lá, com as mulheres que me seguem. Além dos comentários, né, no feed que a gente fala, você recebe também, acredito que mensagens de forma particular, tem pessoas que te procuram com aquele pedido mais específico, queria saber tal coisa, ou traz esse assunto, aborda esse assunto? Tem muita gente que manda mensagem. Eu nunca parei para contar, assim, não me atento muito a essa métrica, mas eu respondo mais de 100 directs por semana. Todos os dias são muitas mensagens e tem muito pedido de ajuda, tem muito pedido de conselho, né? Muita gente que, às vezes olhando, tanto é que muita gente fala, Gi, você tem só 23 anos? Às vezes pensa que tem mais. Porque quem me olha, às vezes pode ver uma menina, mas quando as pessoas começam a conversar e me acompanhar, falam, nossa, ela tem tanta coisa para compartilhar. E eu sempre falo que não é mérito meu, nada disso. Mas então muitas mandam mensagem e falam, Gi, você pode me ajudar com isso? Tô com um problema no meu casamento, tô com um problema na minha criação de filhos. Muita gente agradecendo também. Depois que eu comecei a te seguir, eu melhorei como esposa, como mãe, eu aprendi a cozinhar o básico. Então são muitas mensagens, sim, que eu recebo. E essa faixa etária não são só meninas, como era tua ideia inicial lá atrás? Isso, a minha ideia era alcançar meninas, né? Mas como eu disse lá no início, acabou tendo uma proporção totalmente diferente da que eu imaginei. E hoje tem mais mulheres mais maduras do que meninas. Tem bastante menina que segue, né, que agradece, fala, meu Deus, eu estava perdida, acabei de casar, não sei o que fazer. Muitas, inclusive, que ainda moram com a mãe, moram com o pai e já aplicam o que eu ensino em casa, nas casas dos pais,
mas é muito mais mulheres, assim, a maioria já casada, a maioria mulher mais madura, assim, eu chutaria na faixa etária dos 30, 40 anos, eu acredito. E para você, qual que é a sensação de você talvez ensinar uma pessoa com o dobro da sua idade, você ensinar uma coisa que seria talvez especificamente ao contrário? Pela lógica seria ao contrário, né? É bem, assim, às vezes eu quero acreditar, mas na maioria das vezes eu não consigo acreditar, eu não consigo ter noção da proporção, sabe? Quando eu recebo a mensagem, eu falo, nossa, que legal, muitas vezes fico emocionada de ver o quanto isso cresceu e de quantas pessoas alcançam. Mas é muito gratificante, assim, saber que eu posso ajudar outras pessoas. Eu falo que muitas delas se tornam amigas, muitas têm idade para ser minha mãe, minha avó, e poder ensinar é muito gratificante mesmo. Falando de amiga, já saiu do virtual para uma amizade real? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer muitas delas, porque o meu Instagram ele não é um Instagram regional, né? Então não é um Instagram aqui de Rio Negro, de Mafra, de Curitiba, não. Ele é um Instagram que tem de tudo quanto é canto, então tem gente até de fora do país. Esses dias eu estava fazendo uma live e elas comentaram lá, eu tô aqui nos Estados Unidos vendo a tua live. Então é um Instagram aqui de gente de tudo quanto é canto. Então eu tenho uma pessoa em específico que tem se tornado uma amiga e ela começou a me seguir no Instagram, eu comecei a aconselhar ela pelo Instagram e ela hoje já se tornou uma pessoa de mais perto, assim, mas eu ainda não tive a oportunidade de conhecer muitas delas. Quando você sai nos lugares, já foi abordada por pessoas, eu te sigo, eu vi tua receita, eu vi tua dica? Já, e é muito engraçado. Eu não sou uma pessoa envergonhada e nem tímida, mas quando isso acontece eu fico tímida, eu fico com vergonha. Porque é como se a gente faz as coisas, mas às vezes a gente não tem noção do que tá fazendo, né? Então assim, eu tô ali, mas às vezes eu não consigo acreditar que tá alcançando tantas pessoas de fato, mas acontece muito. Recente, acho que a mais recente foi uma pessoa que eu estava no mercado, ela me encontrou no mercado, parou o carrinho, me abraçou e ficou conversando por horas. Já teve outra vez que eu estava, inclusive no Lajão, gravando, e uma outra seguidora foi lá, me encontrou, tirou foto. É um momento bem legal, assim. Mas muitas também têm vergonha, né? Muitas falam, eu te vi em tal lugar, mas fiquei com vergonha de parar. Não precisa ter vergonha, eu falo, né? Mas pode ser pelo mesmo motivo que eu fico envergonhada às vezes. Mas eu gosto bastante de poder conhecer elas. Essa vergonha, você, quando se iniciou, se tinha alguma timidez com a câmera quando você começou? Não. Eu não sou uma pessoa tímida nem envergonhada por natureza. Sempre tive essa facilidade. Eu até falo que é algo que eu fazia desde muito cedo, porque eu lembro de quando eu era criança ainda, e eu com uma amiga, a gente criou um canal no YouTube e a gente fazia vídeos pro YouTube, mas na época não vingou, então sempre foi algo que lá no fundo eu sempre quis, sempre gostei, sempre tive uma inclinação, só que no tempo certo que deu certo, né, digamos assim. Claro que nos lugares públicos eu tinha um receio, assim, né? Porque você chegar às vezes num mercado que tá cheio de gente, você pegar o celular e sair gravando, nem sempre é fácil, né? Hoje eu já tenho um pouco mais de facilidade, mas no começo era algo que eu não tinha vergonha, mas eu não tinha tanta intimidade, né, com a câmera, digamos assim. Você falou que recebe muito a abordagem de pessoas pedindo dicas, pedindo ideias, trocando ideias, mas às vezes você chega a ser uma espécie de psicóloga, uma conselheira. Acontece muito, né? Acontece às vezes de receber vários áudios, 10 minutos de áudio, vários textos, pessoas chorando. Às vezes, já teve até situações que elas queriam me ligar, mas eu não vi na hora que elas ligaram, né? Porque o Instagram a gente não tá sempre online igual no WhatsApp, por exemplo. E acontece muito, porque como elas fazem parte do meu dia, vêm vários fragmentos do meu dia, elas se sentem pertencentes à minha vida, então elas pensam que são amigas, elas acabam criando uma intimidade, uma afinidade, e como eu compartilho muito tanto as minhas alegrias como tristezas, momentos difíceis, conquistas, acaba se tornando mesmo uma amizade. Tem gente que tá lá desde que eu comecei, então me conheceu com 18 anos e me vê agora com 23, então faz parte da minha vida, né, digamos assim. Então a gente se torna amiga e acontece muito de ter que aconselhar,
ajudar em vários quesitos, desde uma criação de filhos, que às vezes eu falo, nem eu sei o que fazer, mas às vezes vou ajudando ali também, parte da maternidade, casamento, acontece muito. Já salvou algum casamento? Esse que é uma questão, às vezes a gente não sabe, porque nem todo mundo volta pra contar, né? Às vezes as pessoas vêm pedir ajuda, mas nem todo mundo volta pra contar que ajudou. Mas eu já recebi mensagens falando assim, Gi, eu tava quase me separando e aí eu comecei a ver o jeito que você compartilha aqui, como que eu tinha que ser como esposa e hoje eu sou uma esposa melhor, hoje meu casamento tá melhor. Então já recebi algumas mensagens dizendo que melhorou, que, né? Eu acredito que já devo ter ajudado sim. O teu conteúdo é direcionado ao público feminino, mas surge homens te seguindo e aprendendo contigo? Acontece de ter alguns homens que me seguem, mas é muito pouco. Não sei nem qual porcentagem que seria do meu público, que seria o público masculino. E eles são bem respeitosos, assim, então eles não mandam mensagens, então eu não tenho esse acesso, não tenho esse dado, assim, essa informação de se eu já ajudei ou se eu não. Além desse trabalho do lar, da residência, de compartilhar esses momentos, você também faz um trabalho de influenciadora através das marcas, através de empresas. Como que funciona esse trabalho? Eu sou bem seletiva, assim, nesse quesito de trabalho, porque eu confesso que no ramo de ser influenciadora, assim, o ramo de influencer digital, às vezes é bem complicado. Muita gente não entende que é um trabalho, que é também o seu ganha-pão, digamos assim, né? E às vezes as pessoas pensam, já aconteceu uma situação das pessoas quererem, por exemplo, você faz 10 stories e eu te dou um pacote de pão, sabe? Assim, não é o nosso trabalho também, né? Então eu sou muito seletiva quanto a isso e graças a Deus hoje eu tenho parceiros que valorizam o meu trabalho, então que gostam do meu trabalho, confiam no meu trabalho e entendem que é o meu sustento também, que é o sustento da minha família. E eu sou bem seletiva quanto a isso, porque eu prezo por empresas, por marcas, por lojas, locais que tenham relação com o meu perfil, né? Então, por exemplo, assim, se eu abordo dicas, receitas, maternidade, casamento, tem que ser algo que tenha a ver com esse meu nicho, sabe? Meu perfil, embora ele seja um trabalho, ele tem também um propósito muito lindo e profundo que vai além do trabalho. Então eu prezo muito pela minha credibilidade, eu não posto qualquer coisa, eu já recebi propostas de marcas grandes, de marcas de gente famosa, mas que, sabe, tinha todo um script pensado somente no dinheiro, assim, somente na venda, somente que ia me descredibilizar, sabe? Então eu sou muito seletiva quanto a isso, eu não foco muito nessa questão do dinheiro, mas sim na confiança que eu tenho ali, que as mulheres que me seguem têm em mim, na credibilidade que eu tenho em mim, eu não coloco isso a jogo, a perder, assim, então tem que ser algo que tenha muita relação com o que eu acredito, com o que eu prezo, com o que eu faço. Então, se tem alguma marca, alguma empresa que aparece no meu perfil, pode ter certeza que é porque eu acredito, eu uso, é algo que faz parte da minha vida mesmo. Além do teu perfil, você também cria conteúdos para esses perfis dessas empresas. Isso. Hoje eu faço não somente o serviço como influenciadora digital, como também crio alguns conteúdos, né? Para os meus parceiros. Então, por exemplo, crio alguns vídeos, vou até o local, faço a criação desses vídeos, edito, envio para que eles mesmos façam a postagem, como também como influenciadora digital, né, que é onde aparece no meu perfil, de repente um story marcando aquele local, uma publicidade no feed, então eu faço essa criação e também serviços como influenciadora. Hoje, nesse mundo de influenciadora, como que você vê a forma de conciliar na disposição do teu conteúdo, que não fique muito conteúdo comercial, que você consiga intercalar o teu dia, o comercial, as dicas, que não fique algo sobrecarregado e nem tão vazio. Uhum. É um desafio. É um desafio, e é por isso que eu digo dessa questão de seletividade. Eu prezo muito mais pelo que eu realmente vivo do que somente o comércio em si, né? Porque, como eu falei, o meu perfil ele não é focado, embora ele tenha se tornado um trabalho, ele não é o meu objetivo principal o trabalho. Então, por isso que eu consigo conciliar muito mais esse partilhar leve, esse partilhar do dia a dia, do meu cotidiano e tudo mais, do que o trabalho em si.
Então as pessoas que me seguem sabem que eu não tô ali somente para vender, somente para divulgar, né? E nada contra isso, tem perfis que hoje são voltados para isso, mas eu volto para o meu objetivo, né? O meu objetivo não é que ele se torne somente um trabalho, somente uma divulgação. Então por isso que eu consigo conciliar muito isso sem sobrecarregar. Você compartilha, como você falou, teu dia a dia, tua rotina, muitas vezes até o bastidor daquilo que você está fazendo comercialmente, mas nem todo dia, né, o ser humano está 100%. Naquele dia que você não está legal, naquele dia que você talvez não acordou disposta, como que é o desafio de você gerar um conteúdo para quem está esperando? Tem pessoas que estão esperando o teu primeiro conteúdo do dia. Isso é bem interessante e eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito transparente. Então, assim, se eu não tô bem, todo mundo vai ver na minha cara que eu não tô bem. Eu não consigo fingir. E o fato do meu Instagram ele ser muito essa realidade, eu ser muito transparente ali, tipo, gente, tô bem, gente, não tô bem, gente, tô passando por um momento difícil ou tô passando por um momento feliz, eu sou muito transparente com relação a isso. Claro que respeitando a minha privacidade e a privacidade da minha família, porque eu também gosto de dizer que eu sou uma pessoa pública, mas a minha família não é, né? Por exemplo, eu tenho uma facilidade com as redes sociais, de me comunicar, de me expor, mas o meu esposo, por exemplo, já é uma pessoa mais fechada, então eu tenho que respeitar esse espaço dele também. Temos o meu filho também, né, de 3 anos, que é tão pequeno, então eu também acabo não expondo tanto, né, tenho muito cuidado, mas com essa relação, então, do dia que a gente tá bem e não tá tão bem. Né? Às vezes eu apareço, gente, hoje não tô bem, sou sincera, gente, hoje não tô bem, não acordei muito bem, tô com uma dor de cabeça ou aconteceu tal coisa, eu vou ficar mais quietinha, respeito muito isso, a menos que realmente eu tenha que aparecer, né? Porque quando a gente trabalha fora, é assim, né? Você acorda com uma dor de cabeça ou se tá chovendo, você tem que ir, né? Independente do tempo, faz chuva, faz sol, você tem que ir, você tem que estar lá. Então, às vezes, eu também, quando eu preciso, eu encaro como um trabalho, mas graças a Deus eu tenho muito essa flexibilidade e muita compreensão delas também, de entender que é assim, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá tão bem. Você gera conteúdo 365 dias por ano? Sim, e isso é uma questão que eu sempre falo também, que pelo menos uma vez na semana, geralmente aos domingos, eu tiro um dia de folga. É um dia que eu não posto nada, não tiro foto de nada, raramente eu apareço aos domingos, porque eu já tô ali de segunda a sábado e o Instagram acaba muitas vezes sendo algo puxado e cansativo, porque não é assim um horário comercial. Por exemplo, vou postar daqui até aqui. Não, você tá postando o que você tá fazendo, né? O que você tá vivendo, digamos assim. Então não tem muita pausa, é meio que o tempo todo você tá ali compartilhando e tudo mais. Não tem férias, não tem horário comercial. Então, pelo menos uma vez na semana eu tiro um dia off e quem me segue já sabe que aos domingos geralmente é o meu dia de descanso. Durante a semana também eu tento filtrar ali um pouquinho, né? O digital tem isso de bom, né? Ele tem essa flexibilidade. Então, às vezes durante a noite eu já começo a me desligar um pouquinho mais para poder ficar mais com a minha família, dormir melhor. Como que é o apoio da família em relação a isso? Olha, a minha família é maravilhosa e eu tenho 2 pessoas que mais me incentivaram com relação ao Instagram, que foi o meu esposo, né? Quando eu comentei com ele, tô pensando de criar um Instagram, ele falou, vai, faz. Ele me incentivou muito e esse incentivo dele foi essencial para que eu começasse, porque é tão bom ter o apoio, né, do marido, do cônjuge nos projetos, nos sonhos, e ele é uma pessoa que me incentiva muito, investe muito. Vamos comprar um microfone bom, vamos comprar uma luz boa. Ele me dá muita ideia, embora ele não apareça muito no meu perfil, ele tá por trás de quase tudo. Então, muitas vezes ele me dá ideias, fala, faz assim, faz tal coisa, me dá estratégia. Inclusive nas minhas parcerias, é ele que faz todo o fechamento de parcerias, então é ele que cuida mais dessa parte empresarial da Residência do Amor, é tudo ele que faz. E a minha mãe também me deu um apoio, assim, fundamental. A minha mãe, eu falo que ela é a minha seguidora mais fiel e leal. Ela compartilha tudo, comenta, ela responde todos os stories, ela reage. Então, a minha mãe e meu esposo são as pessoas que mais me dão esse apoio e suporte. Mas toda a família, em geral, apoia, entende, acredita. No começo teve aquelas brincadeirinhas, né? É a blogueirinha, não, mas é bem tranquila. Minha família toda em si me acompanha, me segue e me apoia também. Acredita nesse sonho. E as tuas amizades? Eu sou uma pessoa de poucos amigos, né? E
quem me segue sabe um pouco da minha história, mas eu já passei por alguns lugares, né? Eu sou natural de Curitiba, na verdade. E as minhas amigas de lá, quando eu me mudei, que eu casei, né, acabou desvinculando um pouco, né? Porque uma delas foi para o Rio Grande do Sul, a outra ficou lá em Curitiba, eu fui para outra cidade. E aí estações diferentes, né? Uma solteira, a outra que casou também, mas foi morar em outro lugar. E aí acabou desvinculando um pouquinho essa questão de amizade, de proximidade. Mas eu tenho muitos amigos, né, na igreja, que é o lugar onde eu mais tenho esse grupo de convívio. E todos na igreja seguem também, as meninas da igreja, as mulheres da igreja seguem também, apoiam, compartilham também. Tenho bastante esse incentivo das pessoas que me cercam em si. Para a gente fechar, quem está nos assistindo, quem tem talvez uma vontade como você teve, um projeto, e às vezes não só a timidez, mas o receio de será que eu vou encarar, que recado que você deixa? Lembrando lá quando você tinha 18 anos, você tinha uma ideia, você tinha um projeto em mente, mas você não sabia que ia dar certo e você encarou. Olha, eu acho que a gente precisa começar, né? Dar o primeiro passo, porque ninguém pode começar por nós. E a gente, mais do que ninguém, precisa acreditar no nosso sonho. Mais do que ninguém, a gente precisa acreditar na nossa ideia, no nosso sonho. Eu tive uma visão muito clara de começar esse Instagram, então eu sempre falo, como eu trago muito essa questão da vida com Deus, da espiritualidade, eu digo que eu senti muito forte no meu coração esse desejo por compartilhar, então eu sabia que não era algo que vinha somente de mim. Então eu acreditei nessa palavra de começar e de compartilhar. E às vezes eu até penso em desistir, eu penso muitas vezes em desistir, quase toda semana eu penso em desistir, porque é algo que parece tão fácil, mas é algo muito custoso e é algo bem desafiador. Mas quando eu penso em desistir, eu lembro do porquê eu comecei. Então muita gente começa, eu recebo muitas mensagens de como que começou, você começou do zero, né? Porque daí as pessoas olham, a gente já tem mais de 20 mil seguidores, mas eu comecei com zero. Eu comecei sem nenhum, né? Então, às vezes eu penso em desistir, mas eu lembro do porquê eu comecei. E outra coisa muito importante é não se comparar. Eu também passo por comparação, às vezes a gente começa e a gente vê pessoas que começaram depois e que chegaram mais longe, alcançaram mais pessoas, alcançaram mais seguidores, e a gente pensa, mas o que será que eu tô fazendo de errado? Mas cada um anda num tempo, né? Talvez fulano tá com tantos seguidores, mas você não vai alcançar esse mesmo número de seguidores, talvez no mesmo tempo. E entenda também que não é somente sobre seguidores, algo que eu falo desde o início. Se eu mudar, alcançar uma vida, pra mim já valeu. E olha só, hoje eu já alcancei muitas vidas, muito mais do que uma vida. Mas eu não foco somente nos números. Tem mais de 20 mil mulheres? Tem mais de 20 mil mulheres, sou muito feliz, muito grata por isso. Mas eu sou grata por cada uma que eu alcanço, cada uma que é transformada, que é ajudada, que é inspirada. Então é focar nos seus sonhos, nos seus planos, não se comparar, focar no porquê você começou, acreditar no seu sonho. Acho que esse seria o maior conselho que eu posso dar. Tá certo, Giovana, obrigado pela sua participação, né, por dividir com a gente essa história tão bonita. E eu agradeço em nome do Maframix, em nome de quem está nos assistindo, que teve essa oportunidade de compartilhar essa história, de conhecer essa tua história e de repente daqui para frente se inspirar, seguir tuas dicas, seguir tuas redes sociais e de repente mudar a sua vida. Obrigada, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, foi um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho mais da minha história também. Espero que o pessoal tenha gostado de conhecer um pouquinho mais, né? E fica o convite para conhecer a Residência do Amor também e seguir, que tenho certeza que tem muita coisa legal lá que vocês vão gostar. Tá certo, muito obrigado, Giovana. E a gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira a gente retorna em outro posto da Rede M7 com mais um pão de queijo, aquele café e um bate-papo interessante para você.